Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira. Esta é a série Dicas Práticas de Português para Concursos. Este é o episódio número 17. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro fortemente que você reserve um tempo para assistir às aulas, porque eu tenho certeza absoluta de que lá você vai encontrar várias informações, estratégias muito úteis para a sua preparação. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma revisão sobre o assunto transitividade verbal. Lembrando que transitividade em si, a transitividade verbal, ela não é muito cobrada em concurso. Contudo, você precisa saber transitividade verbal para substituir os pronomes, como a FCC geralmente cobra. Você também precisa ter o conhecimento acerca de transitividade verbal nas questões de regência, também muitas vezes nas questões de crase. Então é muito importante que você entenda o conceito de transitividade verbal e que você consiga de forma bem prática e objetiva identificar a transitividade dos verbos. E para a gente começar propriamente a aula, o que você precisa lembrar? Que alguns verbos podem exprimir ação, outros podem exprimir estado, alguns outros verbos podem exigir ou não a presença de uma preposição, eles podem apresentar ou não significação completa e, dependendo do comportamento dos verbos na frase, eles vão receber uma nomenclatura, uma classificação, uma transitividade. E hoje, nesse vídeo, você vai aprender a identificar de forma simples, prática e objetiva a transitividade de um verbo em uma oração, ok? Então vejamos os exemplos. Nós temos aqui 5 exemplos. Eu vou colocar esses exemplos na descrição deste vídeo. Então, se você quiser pausar esse vídeo agora e identificar a transitividade dos verbos, não há problema algum, e depois você volta para conferir a correção, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui a primeira frase: comprei a empresa do João. Temos aqui o verbo comprar. Se eu simplesmente falar para você, olha, eu comprei, você naturalmente vai me perguntar, você comprou o quê, professora? Então, quando você faz essa pergunta, significa que o verbo não tem significação plena. Você precisa de algo, de um elemento, de um complemento para entender a minha mensagem. Quando isso acontece, nós estamos diante de um verbo transitivo. Então, o verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento para que o interlocutor entenda a mensagem. E nesse contexto, eu comprei a empresa do João. Então, este segmento todo aqui funciona como um complemento da forma verbal comprei. Esse complemento, esse bloco semântico, ele não apresenta uma preposição. Então, quando eu tenho um verbo que pede um complemento e esse complemento não tem uma preposição obrigatória, significa que este verbo é chamado de transitivo direto. E, obviamente, esse bloco semântico, a empresa do João, funciona como o objeto direto, ok? Então, recapitulando para você nunca mais esquecer, o verbo transitivo é aquele que não tem sentido completo. Ele precisa de alguma coisa, ele precisa de um complemento para que haja a significação plena naquele contexto, ok? Depois nós temos, número 2, desconfiei da proposta do diretor. O verbo está aqui, desconfiar, conjugado, desconfiei. Ora, se eu simplesmente chegar para você e falar, olha, eu desconfiei, você vai perguntar naturalmente, professora, você desconfiou de quê? Ou você desconfiou de quem? Nesse contexto, eu desconfiei de alguma coisa. Então, isso tudo aqui, esse bloco inteiro, vai funcionar como aquele elemento que vai
completar o sentido do verbo desconfiar. Então, o verbo precisa obrigatoriamente deste complemento aqui para que o meu interlocutor entenda o que eu quero dizer. Então, quando isso acontece, eu estou novamente diante de um verbo transitivo. Contudo, agora este complemento tem um elemento que vai diferenciar o bloco número 2 do bloco número 1. Que elemento é esse? A preposição. Que aqui nós temos a preposição de mais o artigo a, que vai determinar o substantivo proposta. Então, nesse contexto, deixe-me colocar aqui, nós temos uma preposição obrigatória. Não posso retirar essa preposição da frase. Então, quando eu tenho um bloco semântico que completa o sentido de um verbo transitivo e esse bloco semântico apresenta obrigatoriamente uma preposição, nós estamos diante de um verbo transitivo indireto. Essa é a transitividade do verbo desconfiar nesse contexto. Veja a número 3. Somente lembrando que este bloco inteiro aqui, que tem uma preposição obrigatória, vai se chamar objeto indireto. Veja número 3. O diretor deu aumento ao funcionário. Nós temos aqui a forma verbal deu. Nesse contexto, quem dá alguma coisa. Então, o diretor deu aumento. Isso aqui é alguma coisa a alguém. A quem? Ao funcionário. Logo, eu tenho dois blocos nessa frase, nessa terceira frase. Como o verbo, novamente, não tem uma significação plena, ele precisa de alguns blocos, nesse contexto, dois blocos semânticos para completar o sentido deste verbo. Nós estamos diante de um verbo transitivo, direto e indireto. Ele precisa de um complemento sem o auxílio da preposição, que nesse contexto é aumento, então ele vai funcionar como objeto direto, e além do objeto direto, ele precisa de um outro complemento com a preposição obrigatória. Não sei se você reparou, mas a preposição está aqui. Preposição a mais artigo o. Este segmento vai funcionar como objeto indireto. Então, resumindo, o verbo transitivo direto e indireto não tem significação plena. Ele vai precisar de dois complementos. Um complemento sem preposição e um outro complemento com preposição obrigatória. Tudo bem? Veja a número 4. O bebê dormiu. Ora, nós temos aqui um verbo diferente dos verbos anteriores, porque agora basta eu dizer o bebê dormiu que o meu interlocutor entende quando ele dormiu, como ele dormiu, que horas ele dormiu, é a fofoca da frase. A mensagem principal é essa, que o bebê dormiu. Então, quando eu tenho um verbo com significação plena, eu não preciso obrigatoriamente de complementos, de blocos semânticos para que o meu interlocutor entenda a minha mensagem. Eu estou diante de um verbo intransitivo. Então, dito de outro modo, o verbo intransitivo é aquele que tem significação plena, que não precisa obrigatoriamente de um complemento. Veja número 5. O diretor estava calmo. Nós temos aqui a forma verbal estava. O verbo da frase número 5 acaba se diferenciando dos demais porque ele não apresenta uma ação. Pelo contrário, ele apresenta um estado. Quando eu digo o diretor estava calmo, é um estado e esse estado é transitório. Se eu tenho um verbo que exprime estado e, além disso, ele acaba funcionando como uma ponte para ligar o sujeito ao predicativo, nós estamos diante de um verbo de ligação.
ok? Então, o verbo de ligação é aquele que vai apresentar um estado e, além disso, ele vai estabelecer relação entre sujeito e o atributo desse sujeito, a característica desse sujeito, a qualidade desse sujeito. Essas são as principais características do verbo de ligação. Então, o que você viu aqui? De forma bem resumida, bem direta e bem objetiva, o passo a passo para você identificar a transitividade dos verbos. Na próxima aula eu vou corrigir uma questão da banca VUNESP e vou aplicar isso que nós estudamos aqui de forma teórica. A gente vai aplicar em uma questão para você entender como funciona, como você vai pensar na hora que você for resolver questões sobre esse assunto, ok? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal para você receber as novas aulas e não se esqueça de deixar o seu like. Seu like é extremamente importante porque é por meio dele que eu sei que esse conteúdo de alguma forma foi útil para você, ok? Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!